Nessa aula nós vamos estudar a análise nodal de circuitos. Essa aula é dividida em 3 partes. Primeiro nós vamos ver uma motivação sobre o assunto. Em seguida nós vamos ver uma introdução a respeito da análise nodal. Nessa introdução eu vou mostrar que essa análise nodal é dividida em 3 etapas. Tá? A etapa principal, a etapa A, ela será destacada e detalhada na terceira parte da aula, onde nós vamos fazer a análise de circuitos em algumas situações e no final nós vamos mostrar o procedimento geral para a solução de circuitos. Iniciando pela motivação, na aula anterior nós vimos que a solução de um circuito envolve determinar as correntes e tensões em todos os bipolos do circuito. No caso de bipolos passivos, cada um deles apresenta 2 incógnitas, a corrente e a tensão que percorre esse bipolo. No caso de fontes de tensão, a única incógnita será a corrente, já que o valor da tensão nesse bipolo é o valor especificado pela fonte. E quando trabalhamos com fonte de corrente, a incógnita será a tensão, pois a corrente é o valor especificado pela fonte. Então nós teremos um certo número de incógnitas e será necessário encontrar o mesmo número de equações linearmente independentes para a solução. O procedimento de solução apresentado na aula anterior foi o seguinte. Inicialmente, nós podemos utilizar a relação tensão-corrente de cada um dos bipolos passivos desse circuito como uma equação para a solução do circuito. Aqui nós vamos obter um número de equações igual ao número de bipolos passivos. Em seguida, nós aplicamos a lei das correntes de Kirchhoff a cada um dos nós desse circuito, obtendo o mesmo número de equações. Porém, uma dessas equações será linearmente dependente em relação às demais e não será útil para a solução do circuito. Finalmente, aplicamos a lei das tensões de Kirchhoff aos laços e malhas desse circuito, obtendo o mesmo número de equações. Porém, algumas delas serão linearmente dependentes em relação às demais e também não serão utilizadas na solução do circuito. De toda forma, ao final da terceira etapa, nós devemos ter um número suficiente de equações linearmente independentes para a solução do problema. Opcionalmente, para cada bipolo ativo, nós verificamos se é possível identificar o valor de alguma incógnita de forma fácil. Nós vimos 2 situações. A primeira é quando temos bipolos em paralelo com fontes de tensão. Nessa situação, a tensão nesse bipolo será igual à tensão na fonte, a menos de sinal. Outra situação que nós vimos é quando temos bipolos em série com fontes de corrente. Nesta outra situação, a corrente no bipolo estará determinada pela fonte, a menos do sinal novamente. Vamos resolver esse circuito como um exemplo motivacional para a aula. Nós temos 3 fontes nesse circuito e 5 bipolos passivos. Aqui eu já identifiquei os nós que eu vou utilizar, então A, B, C, D, E e F. Indiquei também os sentidos de referência que eu vou adotar. E note que no total nós teremos 13 incógnitas. Cada bipolo passivo apresenta 2 incógnitas, mais 3 fontes que apresentam uma incógnita cada. Então nós temos 13 incógnitas no total. Começando com a relação extensão-corrente nos bipolos passivos, nós temos 3 resistores. Os 3 estão utilizando convenção de receptor, então teremos V1 igual a R1 e 1. V2 igual a R2 e 2, V3 igual a R3 e 3. Temos também um capacitor e um indutor, ambos também em convenção de receptor, então a relação tensão-corrente deles é IC é igual a C dVc dt, e no indutor VL é igual a L dIL dt. Aqui nós obtemos 5 equações das 13 necessárias para a solução do problema. Passando agora para a lei das correntes de Kirchhoff, vamos aplicar primeiro nos nós não essenciais. Os nós não essenciais são os nós C, E e F. Relembrando, o nó não essencial é aquele que está conectado a menos do que 3 ramos. O C está conectado a 2, o E também conectado a 2 e o F também conectado a 2 ramos. Então, iniciando aqui pelo nó C, temos a corrente I2 entrando nesse nó e a corrente IC saindo do nó. Então, I2 igual a IC. Aqui eu vou utilizar aquela formulação alternativa da lei das correntes de Kirchhoff, que diz que a soma das correntes que chegam no nó deve ser igual à soma das correntes que saem do nó. Então, I2 é igual a IC. No nó E está entrando IS e está saindo IL. Então, IS é igual a IL. E no nó F está chegando
está entrando IL e está saindo IV. Então, IL é igual a IV. Agora, passando para os nós essenciais, que são os nós A, B e D. Começando pelo B, está entrando apenas IE. Então, aqui, IE. E estão saindo I1 e I2. Então, igual a I1 mais I2. No nó D, está entrando IC e estão saindo I3 e IS. Então, IC é igual a I3 mais IS. As correntes que entram e aqui as correntes que saem do nó D. E no nó A estão entrando I1, I3 e IV. Então, IV mais I3 mais I1 e está saindo apenas IE. Então, IE entra do outro lado da equação. Aqui nós temos 6 equações que coincidem com o número de nós do circuito, porém, uma dessas equações será linearmente dependente em relação às demais e não será utilizada na solução do circuito. Então temos até o momento 10 equações, 5 provenientes das relações tensão-corrente dos bipolos passivos e mais 5 equações provenientes da aplicação da lei das correntes de Kirchhoff. Restam ainda 3 equações que virão da lei das tensões de Kirchhoff. Para a aplicação da lei das tensões de Kirchhoff, será necessário definir quais são as malhas ou laços que vamos considerar. Aqui eu desenhei o grafo do circuito e marquei todas as possibilidades de laços ou malhas. Aqui temos malhas e aqui são os laços. Lembre que malhas são laços que não apresentam ramos no seu interior. Então isso aqui é um laço, não é uma malha, porque apresenta um ramo aqui. Bom, temos que escolher 3 dessas opções de forma que resultem em 3 equações linearmente independentes. Tá? Infelizmente, não são todas as opções de escolha que resultarão num conjunto linearmente independente de equações. Como nós sabemos qual a escolha nós devemos fazer, basta fazer uma escolha em que todos os ramos do circuito apareçam em pelo menos um dos laços ou malhas. Por exemplo, se fizermos a escolha 1, 2 e 4, note que esses ramos aqui que estão na direita não pertencem a nenhum laço ou malha. Então, essa escolha aqui não resultará num conjunto de equações linearmente independentes. Outra opção que não é válida seria 2, 3 e 5. Agora, o que acontece é que esses ramos aqui na esquerda não pertencerão a nenhum desses laços ou malhas. Também não é uma escolha permitida. Escolhas permitidas poderiam ser, por exemplo, 1, 2 e 3. Note que qualquer ramo desse circuito agora estará contido em algum desses laços, alguma dessas malhas. Aqui tem algumas outras opções que eu coloquei, tem várias que a gente pode escolher. Aqui eu destaquei 4 possibilidades de escolha de 3 laços ou malhas que resultarão em equações linearmente independentes que poderão ser usadas para a solução do circuito. Quando lidamos com circuitos planares, uma escolha bastante comum é adotar as malhas internas do circuito para a aplicação da lei das tensões de Kirchhoff. Tá? Em circuitos planares, essa escolha resultará num conjunto de equações linearmente independentes. Tá? Apesar dessa facilidade de definição das malhas em circuitos planares, muitas vezes é mais conveniente fazer outra escolha. Tá? Veremos mais adiante alguns exemplos disso, mas em algumas situações é conveniente não fazer essa escolha trivial e escolher alguma coisa diferente para facilitar a solução. Voltando aqui ao exemplo motivacional, vamos fazer essa escolha das malhas internas para a aplicação da lei de Kirchhoff, já que isso é um circuito planar e eu sei que essa escolha aqui resultará num conjunto de equações linearmente independentes. Então, marquei aqui a minha malha 1, 2 e 3. Então, começando pela malha 1 aqui, começando por esse ponto no sentido horário, indicado aqui com a linha tracejada, teremos V1. Continuando aqui, teremos menos E igual a 0. Primeira equação aqui. Só para lembrar a regra, então você vai escolher um ponto de partida, nesse seu laço ou malha, escolher um sentido de circulação, aqui no sentido horário, e ao percorrer esse caminho, se você entrar num bipolo pela ponta da flecha de tensão, você vai colocar
essa tensão com sinal positivo, então mais V1. Se você, ao entrar no bipolo, entrar pela parte de trás da flecha, você vai colocar um sinal negativo. Então, nesse aqui, circulando no sentido horário, teremos V1 menos E. Se você tivesse adotado o sentido anti-horário, perceba que resultará na mesma coisa, porque agora teremos E, porque estamos entrando pela ponta da flecha, menos V1 igual a zero. Note que essa equação é exatamente essa, a menos da troca de sinal. Então, o sentido aqui você pode escolher. Passando agora para a malha 2, então teremos, começando por esse ponto, teremos V2, positivo, porque estou entrando pela ponta da flecha, mais VC, mais V3, menos V1, igual a zero. Então está aqui a segunda equação. E a terceira equação, a terceira malha, começando também por esse ponto aqui no sentido horário, teremos menos VI, que é sinal negativo, mais VL, menos R vezes IE, esse aqui é o valor da tensão nessa fonte controlada, o valor da tensão nessa fonte controlada é R, é uma constante, vezes IE, que é a minha variável de controle. Então, menos RIE, porque está entrando pela parte de trás da flecha, menos V3 igual a zero. Terminei aqui a terceira equação. Como esse circuito é planar e essa escolha aqui, eu estou usando as malhas internas, eu sei que essas três equações serão linearmente independentes e será agora suficiente para terminar de resolver o circuito. Agora encontrei as três equações necessárias. Podemos observar algumas coisas a respeito desse exemplo motivacional. A primeira é que a aplicação da lei das correntes de Kirchhoff e da lei das tensões de Kirchhoff pode resultar em alguma equação linearmente dependente se não tomarmos cuidado. Nós devemos escolher criteriosamente onde aplicar essas duas leis, de tal sorte que as equações sejam linearmente independentes. Então temos que tomar um certo cuidado aí. Segunda observação é que algumas equações resultantes dessas duas leis são bastante óbvias e podiam ser facilmente eliminadas. Por exemplo, vamos voltar aqui no circuito. Note que nesse trecho aqui, note que I2 precisa ser igual a IC. Por quê? Porque esses dois bipolos estão em série. Então toda a corrente que passa nesse resistor precisa obrigatoriamente passar pelo capacitor. Outro ponto onde ocorre isso é nesse trecho aqui desses três ramos da direita. Perceba que essa corrente que passa por essa fonte precisa passar toda pelo indutor e toda por essa fonte. Então, você não precisaria adicionar a incógnita IL e IV. Por quê? Porque essas correntes devem ser iguais a IS. E note que IS não é uma incógnita, é o valor da corrente dessa fonte. Então, você poderia eliminar duas incógnitas aqui no seu problema, simplesmente prestando atenção nisso. Então, algumas equações poderiam ser eliminadas de certa forma. Em geral, as relações de tensão corrente nos bipolos são bastante simples de serem determinadas. Tendo isso em vista, o objetivo dessa aula e da próxima é estudar métodos sistemáticos para você montar esse sistema de equações. Então a ideia vai ser montar um sistema de equações com um número reduzido de incógnitas. Você vai resolver esse sistema de equações com um número reduzido de incógnitas. E ao final dessa solução, você vai utilizar essas respostas que você obteve do sistema reduzido para determinar todas as tensões e correntes do seu circuito e aí resolver ele. Nós vamos ver isso na análise nodal, que é o tema dessa aula, e também na análise de malhas, que é na próxima aula. Uma coisa que é importante sempre lembrar é que, apesar de trabalharmos com esse sistema de equações com um número reduzido de incógnitas, o número total de incógnitas continua o mesmo. Você continua tendo que determinar todas as correntes e tensões no seu circuito. Porém, as incógnitas que não aparecem nesse sistema com um número reduzido de equações são trivialmente determinadas após a solução desse sistema. E como observação aqui, nessa aula aqui nós vamos nos ater a circuitos que contêm fontes e resistores apenas.
Tá? Mais adiante nós vamos adicionar capacitores e indutores. Vamos agora começar a ver a análise nodal do circuito. Na análise nodal nós realizamos basicamente 3 etapas, que eu vou denominar etapa A, etapa B e etapa C. A etapa mais importante, a que requer mais atenção, é a etapa A, que nós veremos numa sessão dedicada a ela. Aqui vamos fazer apenas uma introdução sobre essa etapa. Essa etapa nós fazemos a determinação das tensões nodais. São as tensões entre os nós desse circuito e um nó adotado como referência. Nós vamos escolher um nó do circuito e adotar como referência. Nesse exemplo aqui, eu vou adotar um nó E. Então, na etapa de determinação das tensões nodais, nós vamos determinar a tensão entre o nó A e o nó E, que eu vou chamar de EA. Vamos determinar a tensão entre o nó B e o nó E, que eu vou chamar de EB. Vamos determinar a tensão do nó C em relação ao nó E, que eu vou chamar de EC. E a tensão entre o nó D e o nó E, que eu vou chamar de ED. Aqui cabem 2 observações importantes. A primeira é que, como nós escolhemos o nó E como sendo a nossa referência, a tensão nodal EE será 0, pois é a tensão do nó E em relação ao próprio nó E. Além disso, note que a tensão nodal nem sempre coincide com a tensão em um bipolo. Por exemplo, aqui a tensão EB coincide com a tensão nesse resistor a menos de um sinal, dependendo de como você indica a tensão no bipolo. A tensão EA também vai coincidir com a tensão nessa fonte, a menos também do sinal que você escolhe para indicar qual é a tensão na fonte. Porém, a tensão EC não coincide com a tensão em nenhum desses bipolos aqui dessa malha. Por quê? Porque nós estamos medindo a tensão entre as diagonais aqui desse trecho. Então, nem sempre a tensão nodal coincide com a tensão sobre o bipolo. Nós vamos voltar a esse assunto na próxima sessão. Vamos ver agora as outras etapas principais. Após a etapa A, nós realizamos a etapa B, que é a determinação das tensões nos bipolos. Então, no final da etapa A, nós teremos as tensões de cada um dos nós do meu circuito em relação ao meu nó de referência. Aqui nesse exemplo eu adotei o nó E. Então note que se você souber a tensão nodal nos nós desse circuito, você consegue determinar as tensões em cada um dos bipolos. Porque, por exemplo, V2 deve ser a tensão nesse nó, EA, menos a tensão nesse nó, EB. Então V2 é igual a menos EB. A tensão VI nessa fonte aqui será a tensão EC menos a tensão EB. Então, VI é igual a EC menos EB. Nesse resistor aqui, a tensão V3 será EB menos EE. E note que como EE é 0, então V3 será igual a EB. Esse é um dos casos em que a tensão nodal coincide com a tensão no bipolo. Então, V3 será igual a EB. Os outros casos aqui teremos a tensão VV será EE menos a tensão ED. Então, VV será EE menos ED. EE é 0, então a tensão nessa fonte será menos o valor da tensão ED. E assim sucessivamente para todos os bipolos. Então, note que a partir do momento que você conhece as tensões nodais, determinar as tensões em cada um dos bipolos do meu circuito é uma tarefa bastante trivial. Basta você olhar como está o seu circuito e escrever as relações de cada uma dessas tensões nos bipolos em relação às tensões nodais. Por último, a etapa C é a determinação das correntes nos bipolos. Então, nesse momento, nós já teremos as tensões em todos os bipolos e, se aplicarmos a relação tensão-corrente em cada um desses resistores, nós vamos determinar as correntes I1, I2 e I3. Além disso, se for necessário calcular a corrente em alguma fonte de tensão, basta observar o circuito e aplicar alguma lei das correntes bastante simples. Por exemplo, para a determinação da corrente que passa nessa fonte, basta aplicar a lei das correntes de Kirchhoff nesse nó. Nós veremos que essa corrente deve ser igual à corrente I2. Da mesma forma, podemos aplicar
a lei das correntes de Kirchhoff nesse nó aqui e veremos que a corrente nessa fonte será o valor da corrente I1. E isso finaliza a solução do problema. Para finalizar essa sessão de visão geral sobre o método de análise nodal, note que as etapas B e C elas são bastante triviais de serem feitas. Uma delas você vai determinar as tensões nos bipolos a partir das tensões nodais, que basta observar o desenho que foi feito do circuito. E a etapa C, que é a aplicação da relação tensão-corrente nos bipolos e a aplicação de alguma lei das correntes bastante simples no circuito para determinação das correntes nas fontes. A etapa crítica é a etapa A. É ela que nós vamos olhar com bastante detalhes na próxima sessão. Nós vamos observar o procedimento da etapa A em 4 situações. Quando tivermos uma fonte de corrente independente no circuito, quando tivermos fonte controlada no nosso circuito, uma fonte de corrente controlada, quando tivermos fonte de tensão independente e quando tivermos fonte de tensão controlada. Cada uma das situações é uma pequena modificação no procedimento, mas perceba ao longo dessa aula, procure perceber as semelhanças na solução entre fonte de corrente controlada e independentes. Você vai ver que não há uma diferença muito grande entre fontes de corrente controladas e fontes de correntes independentes. E também a semelhança entre fontes de tensão controlada e fonte de tensão independente. Também você vai ver que não existe uma diferença muito grande no procedimento aqui. A diferença maior está entre o grupo de fontes de corrente e fontes de tensão. Mas isso nós vamos ver agora na próxima sessão.